agora uma live sobre a música como forma de terapia e ter a oportunidade de assistir, e nós iremos nos enriquecer de tanta informação. Informações na área da filosofia, da teologia, da ciência e também de uma vivência, informações empíricas sobre a música como forma de terapia. Diante a situação que nós estamos vivendo e vivenciando, nada melhor do que poder ter o privilégio de absorver e ser enriquecido com tal informação. Informações gigantescas que vai nos ajudar, vai nos orientar e vai ser de riqueza de informação e de conhecimento para as nossas vidas. Então, palestra essa com a minha pessoa, o professor Robert Macedo, e o doutor e advogado Rosalvo Cabral, que ele é da área de Direito, na área da Teologia e da Filosofia, nos dá a oportunidade e a honra de compartilhar conosco tal conhecimento dentro desta área tão importante que é a música e ser utilizada como terapia para as nossas vidas. Fala aí, meu doutor. E aí, mestre? Me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tranquilo. Tá me ouvindo bem? Ótimo. E aí, doutor, tudo na paz? Caminhando. Coisa boa, né? Poder te reencontrar. Não é bom te reencontrar numa situação dessa que nós estamos vivendo, né? Infelizmente, né? Mas vai passar, uma hora passa e Infelizmente. voltar à normalidade. Eu sei que antes de nós iniciarmos, né, o pessoal vai entrando aí para a gente começar nosso bate-papo. O pastor Ivan falou que o Instagram ele dá esse torno de 1 hora, 60 minutos, né? Sim. Solta 60 minutos, né? A gente vai ter uma noção aqui, mais ou menos. Aí, para poder salvar. Até Cleber saiu. Cleber está entrando aí, viu? Diretamente de Caruaru. Grande personalidade. Diretamente de Caruaru. Amigo de infância, é. Jorginho aí também. Bom demais. Rosana deu entrada também na sala. Sejam todos muito bem-vindos. Isso é Rose de Toninho. Bacana. Ela que manda. Show. Então, muito bom poder ter esse encontro contigo, Rosalvo. Todos já estão dentro do procedimento de conhecimento, né? Que a gente vai começar a partir das 8 horas, mas a gente entra antes, né? Porque vai conversando, vai esperando os demais adentrarem. É um assunto de muita curiosidade, né? Isso. Ela se encaixou muito bem pela situação que nós estamos vivenciando ultimamente. Deu para perceber, né? Eu tive essa ideia, Robson, também, porque assim, a música ela tem esse viés de lazer, mas, como você bem colocou, no momento que nós vivemos, a música, enquanto terapia, eu acho que se encaixa perfeitamente. Né? É verdade. Esse poder de alcançar o outro. Com certeza, com certeza. E outra coisa, você tem para quem está entrando agora, quem não conhece nosso amigo, professor e doutor Rosalvo, a sua priori de formação, logo de início, era nas áreas das humanas diretamente, propriamente dita, né? Não que hoje não sejam humanas, né? A parte de advocacia, mas a teologia, a filosofia, ela aprofunda muito mais, né? Tem uma equivalência muito mais hoje da teologia, filosofia em relação às humanas. O direito ele é meio que organiza, ele sistematiza as ideias, né? Isso. Eu comparo muito o ambiente do direito com a organização da Grécia Antiga, quando começou a organizar as coisas. Eu vejo muito isso, né? E a música, ela está entrelaçada dentro desse ambiente da filosofia, da teologia, né? Isso.
Ô, Robson, a ideia do direito é interessante, né? Porque nos últimos anos, ou digamos assim, nos últimos tempos, o direito ele adquiriu um viés muito tecnicista. Quando, na verdade, originalmente, o direito enquanto belo, digamos assim, enquanto ciência, mas com esse Certo. viés mais acadêmico, com esse viés mais filosófico, você veja que Cícero, já lá desde a Roma Antiga, né? Você veja que ao longo da história tinham grandes personalidades, grandes advogados que tinham conteúdo. E tem muitos advogados atualmente que têm conteúdo. Né? É E verdade. isso muitas vezes vai se perdendo com o tempo, como eu disse, com essa visão muito tecnicista, né? De que Não, tem que traz soluções para e problemas. citasse Roma, eu me lembro logo dos grandes pensadores de Roma, que trabalhou muito com as leis nas mãos do nosso ambiente teológico também, que é o próprio Tomás de Aquino e Ambrósio de Milão. Eles tinham esses procedimentos com leis, com a didaquê em si, né? Remotamente, né, grandes pensadores trabalhavam muito com as ideias já esquematizadas, não como a que nós vivenciamos hoje, mas é tudo um processo de fundamentação teórica, né? Eu acredito assim, ela tem que ter uma base de início para nós termos a noção do que acontece hoje, né? O próprio, As leis é uma coluna, né? Bem ramificada e bem direcionada. os próprios clássicos, Robson, você parte de Platão, por exemplo. Platão tem lá um livro que tem por título As Leis. Ele vem falar simplesmente da lei ali no período grego, dentro da sociedade, organizando, né, as estruturas sociais, né, porque quando as estruturas sociais elas se organizam, naturalmente existirão normas. Que essas normas não sejam positivadas, que elas ainda não constem em códigos, mas são normas consuetudinárias, normas de costumes. De E que a costumes. sociedade obedece isso, naturalmente. Existe entre os Interessante. índios, entre os ciganos, dentro de qualquer povo existe esse tipo de norma. Muito Interessante. interessante. Muito bom. E num diálogo nosso, né, informal, veio a calhar, né, adentrar desse tema. Faltam 6 minutos para as 8 horas, né? Bacana. Adentrar nesse tema, nessa conversação e trazer, né, Rosalvo, esse tema, a música como forma de terapia, ela vai trazer esses viés muito bons, que é os viés empírico, né? E os viés teológico e científico, Sim. né? Porque é importante a gente fundamentar, né? Você que tem uma sapiência enorme em relação ao conteúdo teológico e pode nos trazer uma didática fenomenal. Essa terapia incutida, né, dentro dos escritos, né, da sola escritura, como também a gente vai ter um diálogo muito bom com essa música como terapia, muito sucinto, né, porque é como a gente conversou, ela traz uma gama de informação que a gente vai tentar sempre delinear e nunca fugir pela tangente, mas sempre manter o viés mais direto, porque ela traz um organismo gigante de ramificação sobre o tema. Porque a gente trabalha, quando se fala música, trazendo da forma, ela como forma de terapia, a gente vai trabalhar tanto no viés do humanas, como o viés da saúde também, né? Sim. E aí a gente não pode deixar de fugir da psicanálise. Sim. E aí o nosso abraço para Clebson, né, que é psicanalista também, né, professor e psicanalista, nosso grande abraço. Professora Nália agora está entrando aí, a professora Nália, educadora musical. Seja muito O bem-vindo, maestro, professora. o maestro Wellington Isis, é o meu maestro, né? Na verdade, né? Bacana. É uma responsa, falar para o meu maestro é uma responsa. Né, o Robson, a música é interessante. Você falou um pouco da minha formação. Antes de ter formação jurídica em direito, eu tenho formação em teologia, como você bem sabe. E partindo para o texto bíblico, a música enquanto... Eu te falei, a gente pode aqui fazer uma live sobre cada estilo de música, sobre o jazz, sobre a música sacra, sobre a música popular brasileira, e você pode imaginar aí, nós temos muito pano para a manga. Quando nós nos propusemos a tratar da música enquanto terapia,
Acho interessante como nós colocamos, porque tem essa questão da pandemia do Covid e a gente entende que a música é uma forma de alcançar as pessoas. A música é muito interessante. E É interessante. eu particularmente, eu não tenho essa informação, você pode dizer sim ou não, ou pode nos dar algo parecido ou próximo, ou pode dizer, por exemplo, mas desde quando houve ser humano, houve música, né? Verdade. Então, assim, desde a antiguidade mais remota, desde as primeiras civilizações, houve a manifestação musical. E é interessante, Robson, que a manifestação musical, ela vem para alcançar o homem. Então, a música nós cantamos quando nós estamos alegres, nós cantamos no funeral, nós cantamos quando estamos tristes, nós cantamos pelos mais diversos motivos. Isso é muito interessante. Né? E ela, enquanto terapia, qual é a música que vem me curar? Qual é a música que vem, digamos assim, me ajudar a fortalecer? Qual é a música que vem respaldar as minhas convicções? A música enquanto argumentação, Robson. Né? Você vê, por exemplo, nós já vamos aí adentrando o assunto, e você olha, por exemplo, o livro de Salmos do Velho Testamento, uma coletânea maravilhosa e que muita gente boa escreveu, como, por exemplo, Charles Spurgeon, João Calvino e outros. E você vê ali que é um conjunto simplesmente de cânticos. Isso mesmo. E os salmos, eles nos trazem realidades. Os salmos, eles vêm simplesmente dizer, olha, aqui eu vou trazer por meio dos cânticos a história do povo de Israel. Vou trazer aqui por meio dos cânticos a trajetória do povo de Israel. E aí mostrava quando o povo estava bem, mostrava quando o povo estava angustiado, mostrava quando o povo ia ser derrotado ou era derrotado, mostrava quando o povo conquistava. Então, assim, você olha para a dinâmica ali do Velho Testamento, olha para os livros dos Salmos, 150 Salmos, é nítido, é claro e notório que Deus, ele falava através daqueles homens ali inspirados pelo viés da música, pelos cânticos, para edificar, para fortalecer, para revigorar, para trazer convicções ou uma forma de tradição, né? Fazer com que esses salmos eles se estendessem no meio das gerações. E é interessante, Robson, que aqueles salmos que eles cantavam lá, há 1.300 anos antes de Cristo, há 1.000 anos antes de Cristo, há 900 anos antes de Cristo, quando se compilou, se juntou tudo ali, Robson, essas canções servem para a edificação da igreja de hoje. Servem para a edificação do povo de hoje. E eu digo de igreja, não a igreja enquanto instituto religioso ou instituição religiosa, mas a igreja de Cristo. Igreja invisível, que é o ajuntamento de todos os santos. Então a música ela é muito dinâmica, ela é muito salutar. Né? Concordo. E você falou sobre os salmos. No estudo dos salmos, especificamente a salmologia bizantina, eles fizeram um traçado de um compêndio e análise sobre as motivações. Os salmos, Rosalvo, é interessante porque ele é como que fosse, nos momentos atuais hoje, é como que fosse um trabalho motivacional. É um compêndio motivacional. É interessante porque quando nós analisamos a história da terapia musical, porque aí a gente vai ter que fazer essa fundamentação. Olha só, na história da fundamentação dessa terapia musical, a gente, se for pegar a pré-história e o período antigo, é muita coisa. Mas se eu for pegar através dos escritos, 1800 a.C., Rosalvo, houve um machado num local, alguns chamam Qumran, outros chamam Lanhan, e nesse achado houve uma coleção de trabalhos de tratamento medicinal com a música. Por isso que no estudo da salmologia bizantina, as pessoas começaram a fazer o traçado dos salmos dentro de um processo motivacional, da forma que você falou. No momento de alegria, tinha cânticos e melodia. É direcionado. No momento da aflição, na peregrinação, tinha os cânticos e as melodias.
no momento da alegria, da festa, no momento que a gente traz a ideia o verbete grego, né, musas, né, que é a palavra grega de musas, que vem dentro dessa figura mitológica, essa deusa da música que veio de Apolo, mas ela traz o nome de alegria. Então, esses salmos, eles eram traçados para esse viés. Os estudos dizem que os salmos não foi escrito, me veio uma inspiração e de repente eu saio cantando. Não, a inspiração ela ocorreu, mas ela ocorreu para aquela determinada situação do a qual você mencionou e traz essa ideia. Aí eu me lembrei, porque olha só, Rosalvo, como é as coisas. Em 1800 a.C., se a gente for retratar na Bíblia, estava no período do Gênesis ali, com Jacó, neto de Abraão, organizando a sociedade do povo hebreu. 1800 a.C. Foi onde foi o achado com essa coletânea de tratamento com a música para a saúde das pessoas. E aí você me fez me lembrar isso aí. É interessante essa sua colocação em relação à funcionalidade dessa música para nossas vidas, né? E aí a gente vai, com certeza, entra naquele viés do tratamento da alma, né? Porque isso aí, ela vai entrar porque dentro do conteúdo grego, né? Eles trabalhavam com isso, né? Ô, Robson, é interessante dessas suas colocações. O próprio Davi, né, quando ele, no Salmo 51 ali, ele trata da natureza humana, e ele vem falar dessa questão do pecado, ele vem falar da questão simplesmente que a alma dele estava atribulada. João Calvino diz, Robson, sobre o livro de Salmos, que o livro de Salmos, ele trata da anatomia da alma. Anatomia da alma. Anatomia da alma. Então, enquanto a biologia ela vem tratar da anatomia do corpo, né, das partes, da funcionalidade do corpo, ele diz, não, os salmos, eles vêm tratar da anatomia da alma. Né? É a alma que está angustiada, porque estás abatida, a minha alma, porque te entristeces dentro de mim, disse o salmista. Né? Então, assim, qual a causa do abatimento da alma? E aí ele dá uma resposta, ele diz, olha, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Essa ideia da espera, da divindade, do ser superior. Porque todas as inquietações humanas, todas as perplexidades humanas, as respostas humanas são paliativos. Elas trazem elas apontam caminhos, mas elas não dizem, não, esse é o caminho. Quando Cristo, de forma pontual, de forma certeira, ele diz, eu sou o caminho, aquilo ali ele desfazia um conjunto de paradigmas lá do passado, onde as pessoas entendiam que haviam muitos caminhos. Mas, voltando, nós não podemos fugir muito da nossa temática, da ideia da música, né, enquanto terapia, enquanto remédio para a alma. O escritor também, o Salomão, escrevendo os provérbios, ele diz, olha, que a palavra ela é medicina para os ossos. E, por vezes, como, por exemplo, o livro de Salmos, ela é a palavra cantada. Ela é a palavra que vem simplesmente alcançar o homem nas suas fragilidades. Ela é a palavra que vem simplesmente tocar no nosso mais íntimo interior. Eu digo, a palavra cantada ali dentro daquele contexto. Né? As pessoas elas se sentiam ali revigoradas. Elas se sentiam ali fortalecidas. E já entrou aqui na nossa live, Robson, muita gente boa. A doutora Luana está aqui presente, advogada. O Erivan, o Juarez, Raquel, o Jorge. Muita gente boa aqui. Né? O pessoal, Johnny, eu vi ali. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos. Então, Robson, a música ela tem essa questão de alcançar o ser humano. Eu não conheço ser humano que não gosta de música. Você conhece algum? Não. Né? Você olha assim, você enquanto músico, não sei se você já leu algum artigo, alguma publicação nesse sentido, mas me diga aí, por exemplo, a música, enquanto elemento essencial de uma sociedade, ela tem realmente essa função terapêutica, Robson? É interessante, olha. Pega logo um gancho lá em Samuel, né? Em Samuel, capítulo 16, mostra um trabalho de tratamento fenomenal quando Saul estava perturbado por espíritos e ao tocar a harpa, ao desenvolver aquela estrutura melódica para o rei Saul, automaticamente Saul se sente aliviado.
aquele espírito, aquela situação casta dele, foge daquilo ali. Traz a ideia do quanto Davi tinha o conceito de usar a música como um tratamento. Porque até pelos babilônios, os fenícios, os sumérios, aquela região ali, que a gente chama, aquele período antigo ali, né, eles faziam esse tratamento. A tua pergunta em relação à sociedade hoje com música, em relação a esse pensamento da música para a alma, eu vou pegar a ideia, quando a gente falou agora, ninguém vive sem música, não tem ninguém que não goste de música. Essa frase, que ninguém vive sem música, o histórico dessa frase é interessante, porque ela sai do berço grego, com Platão e Aristóteles, quando eles desenvolvem o sentimento chamado cartazes e mimeses, que é essa questão da purificação, essa questão da renovação, essa ideia da paz e da tranquilidade, a ideia do trágico, de trazer sentimentos, desenvolver sentimentos no ser humano através do trágico, e esse trágico, ele não é obrigado a ser só a parte negativa, não. Porque quando a gente fala do trágico, ela envolve também a ideia do estranhamento, que ele chama do oniestras, que é o estranhamento. E na sociedade grega, a música como ponto fundamental para a alma, Platão mesmo fala que ela afeta a alma do ser humano. Eles tinham a ideia de curar psicologicamente. É interessante porque Aristóteles fala que o ser humano, se ele tem o psicológico, ele tem a mente curada através daquilo que ele não vê, mas ele sente, ele é um homem realizado. Quem traduz essa frase dele é o alemão Godner, quando diz que o homem, ele não conhece aquilo que pertence a Deus, mas o homem, ele desfruta do que Deus permite para a vida dele. É interessante porque quando a gente traça essa ideia da cura, da terapia, do psicológico, que hoje, do século, desse período contemporâneo, Rosalvo, eles usam a ideia do tratamento da terapia como a ideia de musicoterapia. Eles levaram pelo viés musical e psiquiatra da musicoterapia. Mas antes isso não existia. Música simplesmente era a ideia, ferramenta de cura da alma. Então, a sociedade que tinha sensibilidade, o que os gregos na época queriam mais do que o homem, queria fazer no homem, era que o homem tivesse sensibilidade. Porque o homem com sensibilidade, ele tem uma percepção controlada. O homem com sensibilidade, ele consegue entender as suas emoções. O homem com sensibilidade, ele consegue desenvolver a atenção ao próximo, que Cristo fala a ideia do amar o próximo. Então, o homem com sensibilidade, e o homem com sensibilidade, ele consegue compreender as coisas mais simples da natureza. E aí o Salmo 19 manda a gente ter esse entendimento de compreender alguns mais simples da natureza, o Salmo 19, né? Que traz a ideia de nós observarmos o firmamento, as coisas que estão ao nosso redor. E a música como terapia, na antiguidade, ela trazia esse viés de desenvolver a sensibilidade. E aí, Rosalvo, hoje, o ser humano, quando não tem sensibilidade para a música, e aí eu vou usar as palavras, outras palavras do próprio Platão, né, que era um discípulo de Sócrates, o homem que não tem sensibilidade para a música, ele é propenso a fazer as mais altas barbaridades. Né? E aí eu vejo isso na sociedade que nós estamos hoje, porque a música hoje está mais para entretenimento do que para conhecimento racional sobre o que é. Não é verdade, professor? Ô Robson, interessante. Aqui eu mando também um abraço para o Índio, doutor Flávio, advogado lá em Queimadas. O maestro Cledilson está aí nos... Bacana, Mônica, né? O reverendo Evandro disse aqui, olha, a música é um meio mais poderoso do que qualquer outro, porque o ritmo e a harmonia têm sua sede na alma. Usou aqui Platão. Né? Então, é isso aí. Sejam muito bem-vindos. O Alisson também eu vi aqui, acenou. Sejam todos muito bem-vindos. Robson, a ideia da música, como nós temos tratado, ela enquanto terapia, ela encontra assim. Eu estou com um texto aqui de Lucas, já no Evangelho, nós tratamos um pouco ali sobre o Velho Testamento, Salmos,
Mas aí eu trouxe também uma partícula da literatura já do Novo Testamento, onde Maria, a mãe de Jesus, não é? Ela, após ser contemplada com a ideia de que iria dar a luz ao Salvador, e ela disse: olha, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Eu acho interessante. Essa ideia da música, Robson, ela permeia toda a história, como eu falei, da humanidade. Salmos, como nós tratamos anteriormente, ele vem desmistificar muitas questões. Assim como as pessoas, muitas vezes, com uma motivação errada, usavam a música até em sacrifícios humanos, usavam a música para rituais que não edificavam, que não traziam nada de positivo. A música também era usada para criar, para comunicar, para trazer história. Você veja, por exemplo, Robson, a questão ali dos salmos, você pega e você vê muitas informações que são dignas de um registro histórico e traz informações arqueológicas, informações de paleontologia. Então, assim, tem todo um acervo de informações científicas ali dentro. E essas informações, elas vêm simplesmente enriquecer o texto bíblico e trazer informação que muitas vezes no mundo secular ainda não foi encontrada. Por vezes, Robson, em um desses cânticos, em um desses salmos, traz uma informação de uma determinada sociedade antiga, por exemplo, os caldeus, por exemplo, você pega ali o próprio Roma, pega Grécia, pega ali aquelas civilizações mais antigas e bem anteriores, fenícios, por exemplo, os babilônicos, por exemplo, e você vai ver que essas civilizações, por meio dos seus cânticos, que eram transmitidos de geração em geração, eles estão ali. E muitas vezes eles são documentados. Estão ali e eles, como você disse, eles acalentavam a alma daquelas pessoas naqueles momentos difíceis, naqueles momentos que eles não tinham paz interior, nos momentos pós-guerra, muitas vezes destroçados, muitas vezes com as vidas desarruinadas. E aí, Robson, eu faço uma ponte com o nosso contexto. Um abraço para Arthur também, músico, né? Grande Arthur. Eu faço uma ponte no nosso contexto. Quantas famílias estão desarruinadas, dada essa pandemia, o número de mortos? Né? Quantas famílias estão desestruturadas psicologicamente? Quantas famílias estão procurando um reinício, um ponto de convergência, um ponto nevrálgico para reiniciar? E aí nós temos uma fé cristã, uma fé que nos fortalece, uma fé que nos eleva. E aí, Robson, eu trataria de um outro ponto que tu podes me esclarecer bem, irmão. É a ideia da música enquanto contemplação. A assistente social está aqui, Jaqueline, sejam todos muito bem-vindos. A música enquanto contemplação, Robson. A música enquanto elevação do ser humano. A música te torna e me torna seres humanos melhores. Né? A música, ela tem esse poder de fazer com que nós possamos ir galgando posições melhores. É interessante. O escritor aos Provérbios, Robson, diz que o justo ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a música ela é como uma luz que vai nos melhorando. Ela traz esse viés. É interessante, Rosal, porque a música ela traz essa ela é como se fosse uma chave da alma. Eu acho que eu vou usar esse termo bem teológico, como uma chave da alma, enquanto nós estamos aqui atribuídos de emoções. Quando essa música, como tratamento para as nossas vidas, ela traz essas motivações e desenvolve esses aspectos. Cientificamente, a gente pode trabalhar essa ideia do córtex, do cerebelo, desse hipercampo de desenvolvimento do nosso cérebro, que traz esse lado que pode cada vez mais ser desenvolvido através dessa sensibilidade perceptiva, desse de desenvolvimento musical para as vidas do ser humano. Porque todo ser humano ele é
ele é aberto, ele é desenvolto para atender essa ideia de harmonia, essa ideia da melodia. Não precisa ter o entendimento da técnica, porque o que a gente está falando agora é uma terapia que ela mexe com as emoções e com a alma, com a concentração, ela mexe com a ideia do humor, ela mexe com a ideia da atenção. E eu fiz algumas pesquisas, Rosalvo, e é interessante porque os pesquisadores, principalmente ali do Egito, com um pesquisador, um musicólogo, né, na verdade, e ele fez algumas ideias, algumas pesquisas na área, de forma sucinta, como a música pode nos ajudar nas nossas vidas emocionais. Porque a ideia da emoção do ser humano, teoricamente, nós dizemos que é uma ideia que nós não controlamos, né? Não controlamos, mas convivemos com ela. E a música, um dos pontos principais, ele traz a ideia do equilíbrio. Então, olha só, os benefícios que essa música ela pode nos trazer. O primeiro ponto, para dentro desse corpo de elevação, a ideia da concentração, a ideia do trabalho da frequência cardíaca, da respiração, a ideia de entender essa mensagem que a música quer passar através de linhas melódicas, porque a música, Rosalvo, ela traz uma mensagem, ela passa uma mensagem através de linhas melódicas. Uma linha melódica que nós chamamos uma harmonia menor, Rosalvo, ela leva o ser humano aos prantos. Ela leva o ser humano... Só uma parte na tua palavra. Pode falar. Na tua palavra. Parece que tem verdades que só podem ser ditas por meio da música. Por meio da música. E ela leva você aos prantos, ela leva você ao confessionário. Algumas instituições religiosas ou as igrejas evangélicas normalmente gostam de sempre usar o instrumental do piano para o momento de uma palavra, para o momento de uma devocional. Algumas ideias de concentração traz o ponto de exaltação, quando você leva uma harmonia com uma caixa maior, que a gente chama, uma harmonia maior, uma tonalidade maior, um momento de alegria, de júbilo. Então, essas estruturas técnicas musicais, elas fazem uma interferência emocional. Por isso que Platão, ele trabalha muito com a ideia da música, com o efeito da alma. Porque quando tem esse equilíbrio, esse controle, e trabalha a ideia da sensibilidade do homem, a ideia da sensibilidade humana, então, com essa sensibilidade, conseguimos, ou quem está sendo trazido, esse efeito está sendo impactado, ele consegue quebrar algumas séries de cadeias. Outro ponto importante é a ideia social. No ambiente social, a música ela é um efeito das artes integradas que pode fazer essa conjunção social, essa unificação de ideias, essa postagem de pensamentos e de trazer a ideia do estar junto. Ou seja, trabalho com depressão, os trabalhos com depressão, os trabalhos com isolamento social, trabalhos de efeitos de tratamento psiquiatra, trabalhos de efeitos neurológicos, todo esse processo está sendo trabalhado, está sendo trabalhado com a ideia da música, porque sempre, Rosalvo, sempre se pensa primeiro trazer a ideia do conhecer e desenvolver a sensibilidade, porque quando se desenvolve a sensibilidade do homem, as demais coisas, tudo funciona, porque a sensibilidade do homem é aquela que ele começa a amadurecer para entender as coisas que estão ao seu redor. É a ideia que você está enclausulado dentro de uma caverna, o mito da caverna. A música é meio que tira você dentro da caverna e te mostra que não existe só as sombras, mas existe um mundo gigante ao seu redor, que você também tem que saber controlar essas coisas. Sim. Então, dentro dessa sociedade que nós vivemos, principalmente agora, Rosalvo, que se você perceber, empiricamente, agora, saindo da ciência e levando a ideia do empírico, pode ver que
a ideia da música está sendo muito elevada, né? O ambiente religioso sempre trabalhou com música, isso faz parte da história, né? A música como sacrifício, a música como ritual, a música para as cerimônias. Então isso sempre foi, desde os babilônicos até agora, dentro dessa caminhada histórica que nós fizemos agora, ela sempre teve intrínseca do ambiente religioso. No ambiente não religioso, a música sempre fez parte das províncias, dos guetos, do povo. A música sempre teve essa ideia. É tanto que a ideia do profano e do sagrado, ela sempre andou no período romano, né, que isso aí cogitou ali em Roma mesmo, né, essa ideia do sagrado e do profano, porque para os gregos isso era secundário, mas para os romanos eles trouxeram essa ideia e sempre era no viés de trazer um ambiente diferente, alegre, tratar as emoções. Na verdade, sempre era a ideia de tratar as emoções. Ô, Robson, muito bacana essas colocações e essa posição, né, de como nós colocamos como temática da nossa live, terapia, a música como terapia, como você disse, tratar as emoções. Por vezes, quem é que não se encontra numa música, né? Quem está com pobre saudosista, você para ali e começa a ouvir e você se depara com cenas, se depara com momentos, se depara com situações que você viveu lá no passado, né? E a música ela tem esse poder de nos levar a outros lugares, de nos levar a outros momentos de nossas vidas. Ela tem esse poder de tratar conosco particularmente. O que uma música talvez fale para mim, ela não vai falar para você, e vice-versa, né? Então, assim, há toda uma dinamicidade quando você vem tratar da questão da música, né? E você veja como você tratou aí, aprofundando um pouco nossa live, a ideia da música quanto terapia, e você veja que pessoas com alguns quadros patológicos, elas se sentem bem melhor quando elas são tratadas com músicas, né? Pessoas com, por exemplo, o aspecto autista, né? Você vê o autista e vê outras pessoas que têm algumas patologias voltadas para essa área neurológica, que a música é parte essencial de um tratamento, né? Ela vem como uma resposta assim, de forma brilhante no tratamento. E aí, Robson, eu tratei contigo, nós falamos um pouco também da música enquanto elemento de contemplação. É a música que nos eleva. A música não apenas como forma de culto, não é? Mas a música ali como parte de um culto a Deus. Mas a música como aquele objeto que nos consegue, digamos, elevar a um patamar de, digamos assim, santidade, de separação, santidade enquanto separação, para estar ali ouvindo a divindade, ou se chegar à divindade e oferecer um sacrifício. A música como sacrifício, né? Interessante. Então a música ela tem esse viés, ela realmente trata, ela realmente cura, ela restaura. Vou mandar um abraço também aqui para o pastor Alexandre, Renê, professores do STEC, né? Um abraço forte. É interessante, Rosalvo, porque instituições que bem sabem ou que bem soubesse tratariam a música como a menina dos olhos. Porque quando a gente fala de música, a gente tem que trabalhar, a gente está trabalhando os viés corpóreo de todo um universo interno e também trabalhamos com a alma, que é um ambiente, é um mundo que a cada momento nós estamos prosseguindo e prosseguindo para sempre manter esse viés da boa e agradável situação da santificação, da benevolência, da paz, da tranquilidade, né? E dentro desse conceito clínico, olha só, hoje a terapia da música, hoje, Rosalva, ela vem trabalhando com as pessoas com AVC, Alzheimer, ela vem trabalhando com as ideias de esse conceito da ideia de cardíaca, ela vem trabalhando com a ideia também de um processo neurológico,
eu tive uma experiência, Rosalvo, de um estágio, eu fiz um estágio na PAI. Eu passei 6 meses na PAI estagiando. E meu objetivo era desenvolver um projeto musical lá. E eu disse, eu fiquei assim, como é que eu vou desenvolver um projeto musical num ambiente desse? E aí, dentro das minhas pesquisas e meus estudos, eu tive que me abraçar com a ideia da área da psiquiatria, com essa ideia, e desenvolvi um projeto de canto coral. Eu fiz um projeto de canto coral para a instituição da APAI durante aquele período, em 2014, na APAI, durante 6 meses. O resultado, Rosalvo, desse projeto durante esses 6 meses é o seguinte, que no momento que eles estavam mais agitados, quando eu chegava lá, tinha uma senhora, o nome dela era Dona Terezinha, eu acho que era a pessoa que organizava lá, não sei se ainda está lá ainda. Ela dizia, ó, meu filho, se for possível, hoje não daria certo não, porque estão muito agitados. E eu perguntava para ela, o porquê desse muito agitado? Ela disse, não, é porque tem momento deles que eles ficam muito agitados, e eles não querem ter atividade nenhuma, não sei o que. Eu disse, a senhora me permitiria 15 minutos com eles, claro, com a fiscalização, com todos vocês perto lá, por alguma situação, vocês estão lá para poder... E ela permitiu. E durante 15 minutos, Rosalvo, eu fiz esse trabalho. Peguei um som, um computadorzinho, um notebook, liguei com um playbackzinho, levei um violão e comecei a tocar uma música que eu já estava trabalhando com eles, simplesinha. Durante esses 15 minutos, eles ficaram, Rosalvo, em total silêncio, em total concentração. Eles começaram a cantar, uns começavam a querer sentar, e no final de tudo, a dona Terezinha chegou para mim e disse, professor, isso é interessante, porque eu estava morrendo de medo, porque esses meninos passaram o dia todo, isso era 11 horas da manhã, mais ou menos, e ela disse, eles passaram o dia todo agitado, que muitas professoras não conseguiram fazer determinados trabalhos. Então, veja só a situação. A prova disso é dizer que a música, dentro desse procedimento científico e o procedimento metafísico, né, vamos dizer, que a gente está trabalhando com essa ideia também da alma, ela tem o seu efeito. Ela tem o seu efeito. Agora, imagina, Rosalvo, para nós que temos a consciência e a racionalidade de poder desenvolver isso com cautela. Por isso que um pensador, um russo chamado Viktor Kozlovsky, ele trata a música dizendo que aqueles que pensam têm o risco de trazer a música para o pior viés da alma do ser humano. E é interessante que nós vemos coisas muito semelhantes, né? Muito semelhantes. Por isso que os gregos queriam desenvolver tanta sensibilidade do ser humano para que o ser humano também possa pensar, né? É interessante. Ô, Robson, como você bem colocou, há toda uma sensibilidade quando nós tratamos dessa temática, né? Você tratar de música não é algo grosseiro, não é algo pronto e acabado. Teve até aqui um dos nossos internautas que falou que a música ela é usada até para tratar de animais, como, por exemplo, cavalos. Muito interessante isso aqui. E aí nós temos um outro viés. Nós estamos tratando essa noite da música enquanto terapia, enquanto elemento para trazer o bem, elemento para trazer a cura, elemento para ajudar na restauração. Mas, por vezes, a música ela é usada para manipular pessoas. Quantas vezes você não vê pessoas ali, até fiéis, devotos, estão ali sinceramente, seu momento de culto, e pessoas usam da música até para manipular, para levar pessoas a emoções. Quando, na verdade, as emoções, Robson, elas têm que ser suas, elas têm que ser minhas, elas têm que se manifestar naturalmente, dado o contexto. Né? Você não tem que ser levado sob pena de estar sofrendo algum tipo de manipulação. E a música, embora infelizmente pessoas ou alguns grupos, sejam religiosos ou não, possam usar com esse intuito, de forma errada, de forma grosseira, ela, como elemento de terapia, é algo maravilhoso. Né? Ela realmente vem e trata. Né? Ela vem ali e acalenta a pessoa, ela vem tratar com sua alma. A música vai onde muitas vezes nada mais consegue ir. Ela vai.
né? E quando ele Você usou o João Calvino, tu usaste João Calvino e eu me lembrei, sabe de quê, Rosalvo? Eu me lembrei do texto de Romanos, o próprio Calvino fazendo essa exposição de Romanos, capítulo 12, quando ele diz que nós temos que tratar o culto racional, o culto tem que ser racional, e o culto racional é tudo que faz parte, que está no contexto de culto ali naquele momento, inclusive a música. Claro que a gente não vai entrar em outro viés agora, mas, por exemplo, quando nós cantamos a música tem que ter conteúdo de letra. Quando nós utilizamos a música, ela tem que ter um viés direcionado e tem que ter um objetivo. Né? As músicas elas não podem ser aleatórias, ela tem que ter um objetivo. O objetivo é de quê? É para que o povo traz essa motivação para o povo, esse ânimo. Vamos lá. O objetivo é para o povo poder acalmar, o povo descansar, o povo repousar. Amém. O objetivo é para o povo ter uma concentração. Por isso que a gente diz assim, uma música antes da mensagem. Então, é para o povo se organizar, se ajustar, para se concentrar para a palavra. E a música ela tem que ter o conteúdo. Claro que eu não vou puxar para outro viés, mas aí eu me lembrei agora que você falou sobre Calvino e esse texto de Calvino do livro de Romanos capítulo 12, essa exposição dele, traz essa ideia racional para esse componente que faz parte do culto racional. Né? Pode prosseguir, professor. Ô, Robson, bem colocada essa questão, né? Então a música ela vem realmente tratar, mas também a música ela não vem apenas tratar, ela não vem apenas como uma terapia que vem ali como um remédio, mas ela promove a saúde, né? Ela promove a saúde. Quantas e quantas pessoas às vezes não têm ali não estão mal e começam a ouvir música ou alguma música de perto de alguma unidade hospitalar tocada e a pessoa vai se ficando ali, vai se fortalecendo, né? E ela traz à tona, como eu coloquei, memórias, ela traz à tona realidades, ela traz, como eu disse anteriormente, convicções. A música, ela promove, definitivamente, ela promove a saúde, né? Então, assim, é como se ela dissesse, não, eu tratei do seu passado, estou com você aqui no presente, mas vou lhe levar até um futuro. E você consegue ter esperança ouvindo música. Interessante isso. Muito bom. Muito bom. Você consegue ter esperança. Né? Não, essa música diz isso aqui, eu acredito que dias melhores virão. Essa música me leva a ter ânimo. Né? Quantas e quantas vezes as pessoas já perderam o ânimo? Né? E às vezes ela está ali prestes, já ouvimos muitos testemunhos, prestes a cometer uma loucura, cometer um suicídio, ou chegar ao ápice de cometer algo muito, 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 né, mal assim, para a sua alma, para o seu ser. E ao ouvir uma música e traz uma verdade ali, ela consegue criar uma fé ali, uma esperança. Senão eu acredito. Eu tenho fé. Antes da pandemia, Rosalvo, os índices de pessoas internadas, sendo tratadas por depressão, era de 73%, Rosalvo, antes da pandemia. Com essa pandemia, eu não sei te dizer, mas eu acredito que não está com boas notícias ou algo positivo. Eu tenho certeza disso. Agora que eu fico pensando, deveria, Rosalvo, com esse diálogo que nós temos, é um micro diálogo esse aqui, para a caixa de Pandora que é esse assunto, né? Deveria, os hospitais eram para ter esse pensamento, ter músicas dentro dos hospitais. Porque as instituições religiosas, elas estão em primeiro lugares com desenvolvimento e com música dentro das suas ambientes religiosos. Porque a instituição religiosa, pelo menos as sadias, eu vou usar esse termo, elas têm consciência plena do quanto a música é importante para as cerimônias religiosas, para o ambiente religioso, para a vida do ser humano, para a alma do ser humano, para a mensagem que se pretende ser passada através da melodia. Interessante porque eu estava conversando com o professor Johnny, professor de técnica vocal da nossa igreja, e desde já mando um abraço para ele aqui, e eu conversando com o professor Johnny, dizendo a ele que ele tem a mesma responsabilidade do pastor que está pregando, porque o pastor está utilizando a profecia através da só escritura. E Johnny,
como ministro do louvor, ele está pregando, utilizando a mais bela melodia que atinge a alma do ser humano. Então, olha só o âmbito da responsabilidade. Então, as instituições religiosas, elas têm esse âmbito, esse pensamento. Mas existem setores na nossa sociedade, Rosalvo, que deveria ter um entendimento melhor para estas coisas, para esse mundo tão grande, esse universo tão gigante que nós estamos aqui conversando esta noite. Sim, verdade. Você bem colocou, Robson, a igreja. Por isso a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade. Né? A igreja enquanto... a igreja local, digamos assim. A igreja enquanto instituição dentro de um determinado contexto, dentro de uma determinada localidade. Ela tem uma função assim, muito importante. Porque, como você bem colocou, principalmente, é claro, além do sermão, nós temos a música. E temos ali um conjunto de outros elementos que vêm alcançar aquela comunidade. Digamos, usando um jargão, um termo eclesiástico, um termo religioso, abençoar aquele povo. Então, a música realmente ela é de uma importância vital. Então, nós não temos como mensurar, Robson. Nós não temos assim... E como eu falei, ele é um assunto por demais complexo. Né? Não é algo assim que a gente pode dizer, ó, aqui tem uma fórmula pronta e acabada. Vamos usar essa fórmula aqui. Não. E você colocou, Robson, também, de forma muito acertada, por que não tocar nos hospitais? Né? Imagine. Por exemplo, e aí eu vou fazer aqui uma leitura dessa sua fala. Nós que estamos aqui numa cultura nordestina, por que nos hospitais de Campinas, de Caruaru, os hospitais daqui da região nordeste não se tocam forró dentro do ambiente hospitalar? É claro que com moderação, com som ambiente e tal, com respeito, etc. E no sul já usa-se uma música gaúcha, certo? E aí a música dentro dos seus mais variados contextos para alcançar aquelas pessoas. Para criar, entendo a minha fala, para criar anticorpos. Isso aí. Entende? Entendi. Para criar alegria interna, alegria interior, para dar sentido à vida daquelas pessoas. Porque, por vezes, elas olham ali e só veem a morte, mas na frente, e não conseguem mais ver nada com sentido. Né? Se não for, digamos assim, o próprio Deus se manifestar a elas, por vezes elas estão ali desorientadas, né? Sem saber por onde começar, sem saber o que fazer, sem saber... E não tem nada ali que chegue a elas como forma de terapia, a não ser uma palavra ou outra de um profissional da área de saúde, que são verdadeiros heróis nesse momento, ou a própria medicação. Né? Mas... Já é um ambiente negativo ali, né, Rosaldo? Sim, sim. Eu tive a experiência de tocar num setor oncológico e com um grupo chamado Cortes e Sopros no Festival da Universidade em 2016, salvo me engano, 2017. Rosalvo, você é uma experiência única de ver as crianças desesperançosas com suas famílias ali do lado, mas no momento que nós nos reunimos, mesmo à distância, porque não podia estar próximo, quando nos reunimos ali para tocar para aquelas crianças, Rosalvo, foi despertado, houve um nascedouro de esperança nos olhos daquelas crianças, que elas transmitiram a real sensibilidade e a real vida de que se pode ter esperança, porque no ambiente que elas estavam ali, elas mostraram que para elas está tudo normal. Naquele momento que nós estávamos tocando, elas trataram o ambiente ali como fosse outro. É um ambiente totalmente diferente do que elas já estavam convivendo todos os dias. Elas fizeram esse ambiente naquele dia. Eu achei interessante porque o professor e médico que estava lá, ele nas suas palavras com a gente, ele disse, olha, nós sabemos o quanto, teoricamente, a música tem os seus benefícios. As escolas falam isso, as universidades falam isso, as igrejas falam isso, mas quando se faz na prática, nada se compara com o momento da prática e o momento da vivência. E ele mostrou isso, que a música como vivência e como prática, ela traz realmente a vida e a esperança. Né? Então foi uma experiência única na minha vida ali, que nunca esqueci. E isso é pura terapia. Isso é puro tratamento. Isso é puro cuidado.
né? Você falou aí dessa ideia do contexto hospitalar, e eu acho que foi certamente um projeto muito bonito, não é? Como eu disse, por exemplo, uma pessoa que está no setor oncológico, uma pessoa que está tratando de câncer, ela olha para frente e muitas vezes os pensamentos negativos que vêm, né, só vem aquele contexto ali de que a dor, a morte é presente, tá, etc. E você está se tratando e um dia depois aquela pessoa que estava se tratando ao seu lado morreu, depois o outro vizinho e você não sabe se você é o próximo. E, Robson, assim, dentro desse contexto hospitalar, eu já vi várias formas de terapia, várias formas de trazer alegria. E aí, uma pergunta até retórica. Traria a música alegria? Claro que sim. Claro que sim. Eu respondo, você responde, mas ela, como uma pergunta retórica, qualquer pessoa saberia de imediato e daria a resposta de si para si mesmo. Claro que sim. Verdade. A música traz alegria. Aí, por exemplo, eu já vi terapias com as pessoas levando cachorros para o hospital. Né? O cachorro daquela pessoa e a pessoa vai lá, acaricia o cachorro vai no rabo, fica brincando. Por quê? Porque te traz alegria. Né? Traz ali um conforto. Né? Aquele animal gosta da pessoa. É bom estar ao lado das pessoas que gostam da gente. Né? E Verdade. quando você toca, mesmo que não tenha ninguém ali ao seu lado, dentro daquele contexto, parece que, na verdade, tem alguém ali que gosta de você. Porque a Verdade. música ele tem esse poder de trazer alegria. Né? E a alegria, Robson, ela vem restaurar, vem tratar. Eu vou finalizar e reiniciar novamente. Vice, Certo? para não ocorrer o erro de a gente perder esse momento, vice? Tá ok, Robson? Porque, por incrível que pareça, Rosalvo, já vai em 53 minutos, tu acredita? Bacana. Eu vou encerrar para salvar e reinicio para a gente ter um momento bem tranquilo, Deixa vice? eu só um minuto. Só em homenagem aqui, Fala. a última palavra dessa live, em homenagem ao nosso colega Cleps, que deixou aqui Um comentário. um comentário. Vamos ver aqui o que ele diz. A música é capaz de atravessar qualquer eixo preconceituoso. Candomblé e catolicismo, a massa em geral expressa a sua vivência do dito e não dito pela música. A música serve a tudo e a todos. Sim. A música realmente tem esse poder de alcançar tudo e a todos. Alcançar, Né? é verdade. E ela é usada Ela para não o tem bem. essa barreira ideológica e nem política, Não, de né? forma nenhuma. Esse é o bom. Por isso que é uma arte. Isso. Ela não é uma ciência, ela é uma arte. A sua definição geral da música é a arte de combinações de sons, de forma simultânea e sucessiva, de maneira que agrade aos ouvidos. Essa é a sua definição universal. Ela é uma arte. A arte ela não é montada, ela não é estruturada. A arte é algo que é feita individualmente e de forma fenomenal. Ela faz essa parceria dentro do ambiente metafísico. Bacana. Não é? Deixa eu encerrar aqui e reiniciar, viu? E Vai. os nossos ouvintes não saiam daí que a gente vai retornar. E eu vou pegar só um cafezinho, um segundo. Então nós estamos aí retornando, né, para fazermos as nossas os nossos momentos finais, né, dessa palestra tão boa. Eu tive que meio que sair, deixa o pessoal aí entrando. A música como forma de terapia. Nós estamos aqui nesse discurso custoso. Isso aí, doutor Rosalvo. Então, para vocês que estão entrando agora, olha, a gente teve que encerrar para poder salvar, Rosalvo, porque assim, eu aprendi isso com o pastor Ivan. Se deixar e o tempo encerrar por ele mesmo, a gente perde o vídeo. Né? Então, é meio que a gente calcula 50 minutos antes, aí salva, depois reinicia novamente, porque quem está conosco, ele volta novamente, né? Para esse bate-papo, e quem está entrando aí, quem está entrando pela primeira vez, estamos aqui com o professor, advogado, doutor Rosalvo, professor de teologia,
professor na área de advocacia, com sua especialidade atualmente na criminalística, né? Isso. E outras viés também, né? Na área social também. Trabalha muito qual o setor que trabalha aqui? O Robson, em Queimados, eu estou no CREAS, né? No CREAS, né? Isso no CREAS, estou servindo CREAS. lá, que trata de pessoas em situação de vulnerabilidade. Questão de violência doméstica, Isso. violência do idoso, a criança, o adolescente. Um abraço Está à num minha setor, de trabalho, a doutora Camila, advogada, por aqui também, muito responsável, muito competente. O Ender também já está aqui na sala. Sejam todos muito bem-vindos. Então, doutor Rosalvo, quando a gente estava conversando, a música como arte, ela traz esse viés. Ela deixa de sair do patamar da exatidão, das ciências, porque nós utilizamos essas fundamentações teóricas, científicas, mas somente porque são pesquisas que estão envolto ao tema, né? Para nos trazer essa fundamentação. Mas dentro do conceito teórico, nós utilizamos sempre os arcabouços teóricos humanísticos, né? Dentro da ideia filosófica e da ideia patrística, como nós citamos logo no início, mas também a ideia empírica, né? Por ser arte, né? E traz esse patamar de evolução e compreensão. Por isso que é interessante, porque quando se diz que o homem que não compreende, não conhece a música, ele está propenso a fazer as mais altas barbaridades, está trazendo a ideia, principalmente da ideia da sensibilidade humana, das emoções humanas, mas também essa falta de oportunidade, Rosalvo. Eu vejo também a ideia das oportunidades. Eu tiro para um setor desse que você trabalha, né, desse CREAS, que você convive com famílias, né? Faltam situações até institucionais de projetos sociais que possam dar oportunidade ao desenvolvimento da sensibilidade musical para essas famílias. Como nós citamos os hospitais, né? Os hospitais, o setor musical, né? Então, assim, eu vejo isso como uma necessidade e a falta de oportunidade para determinadas situações que nós vivemos e vivenciamos na nossa sociedade. Ô, Robson, tu colocaste aí de forma acertada a ideia da música enquanto elemento social, enquanto elemento que vem alcançar os menos desprestigiados. Em Queimados, por exemplo, o CRAS e tem outros órgãos vinculados à Secretaria de Ação Social que eles veem justamente essa questão. E tem oficinas de música, né? Tem de dança. E é interessante que, como você colocou, a música ou a dança, enquanto arte, ela tem esse poder de inclusão, né? De trazer aquele que está fora, de trazer aquele que está dentro de um contexto digamos assim, de abandono social, aquelas pessoas que muitas vezes o Estado não tem alcançado de outra forma, né? Ou que vinham de uma família desestruturada, ou vinham de dentro de um contexto de desestruturação, e a música ele tem esse poder de alcançar essas pessoas, né? Interessante. E alguns outros setores da Secretaria de Ação Social tratam, eles têm tido essa preocupação em Queimadas, sabe? É claro que o investimento pode ser melhor, sabe, Robson? Está entrando aí conosco aí, ó, o maestro Hélio Nunes, lá de João Pessoa, Rosalvo. Tem um trabalho social com coral fantástico de João Pessoa, né? E está aqui nos prestigiando. Pode continuar, professor. Professor Hélio Nunes, seja muito bem-vindo. Né? A gente está tratando aqui, já tratamos há aproximadamente quase uma hora, né, da música enquanto elemento de terapia nesse contexto de pandemia, nesse contexto de dor, de sofrimento das pessoas. A música enquanto elemento que vem alcançar essas pessoas que estão sofrendo, né? E a gente já tratou aqui várias linhas, várias correntes, né? Agora a gente já criou uma outra, digamos assim, tratamos de outra ramificação. A música enquanto elemento social, a música enquanto elemento que alcança aqueles que estão bestializados socialmente. Eles estão simplesmente à margem da sociedade, literalmente, Robson. Né? E a música, ele tem esse poder de ir lá e buscar a flauta, aquela simples flauta. Isso. Ela tem o poder de, muitas vezes, fazer com que aquele jovem ele não seja alcançado pela pedra de crack. É verdade. Aquela flauta
que muitas vezes é desprestigiada e não é respeitada, né? Muitas vezes nós não respeitamos ou não admiramos as coisas pelo valor que elas têm. E a música ela tem um valor singular, Robson, né? Professor e maestro Robson. A música não tem esse valor, tá entendendo? E alcançar. E a luta é muito grande, professor Rosalvo, porque veja só, no ambiente escolar, por exemplo, se luta muito, se trabalha muito para que a música, enquanto conteúdo, ela possa ser disciplina na escola, para trazer um viés diferente, né? Desde 2018 eu sou privilegiado, né? Sou privilegiado por trabalhar numa escola que é o Dr. João Pereira de Assis, lá no Tambor, que é o CEAI, né? Lá eu tenho uma equipe técnica sempre está comigo, me orientando, me ajudando e me permitindo desenvolver determinadas ideias, determinados projetos. E eu me sinto privilegiado porque com você conseguir modificar ou também conseguir traçar determinados pensamentos de adolescentes que tá com outras ideias, com outro viés, com outro percurso, e você ser um minerador para agaranhar, para peneirar, para calcar determinadas pedras preciosas, é um trabalho muito árduo, mas é muito prazeroso. É muito prazeroso. Poder trabalhar com oficinas de flautas, violão, técnica vocal, formar coral, né? O ano passado, 2019, final de 2019, Rosalvo, final de 2019, a escola conseguiu fazer um coral com quase 100 alunos. Então, veja só, você conseguir trabalhar 100 alunos para um trabalho, o principal ali é o ponto social em que você está tratando e trazendo à tona para nós, para podermos entender esse contexto social musical. Então, esse ponto social, você saber que desenvolver os talentos e conseguir puxar a atenção dessas crianças é um viés importante, saber que pelo caminho que elas poderiam pretender andar, não andarão mais dentro desse ambiente social, né? Aqui em Queimado nós temos a Associação Renascer e trabalhamos com violão, com flautas, com essas crianças. Eu costumo muito dizer que música não é dom, sabe, Rosalvo? E eu não vou entrar, porque será outro campo de discussão. Mas música não é dom. Música é dedicação, música é força de vontade e música é disciplina, né? Agora, música como contexto social, ela trabalha nesse aspecto, mas música no contexto da alma, ela também trabalha no aspecto metafísico, né? Então, dentro desse ambiente social, Rosalvo, a gente tem essas oportunidades de vivenciar e a gente sente a necessidade que é o mínimo, porque a sociedade, ela, como uma roda motriz que gira, né? As famílias que gira a sociedade como uma roda motriz, elas necessitariam ter essa ferramenta social mais próximo. A gente tira na Segunda Guerra Mundial, Rosalvo, 1940, né? A música ela foi trabalhada como terapia para a depressão, a música foi trabalhada como terapia para a motivação, a música foi trabalhada como terapia para desenvolvimento de trabalho em conjunto, a música foi trabalhada entre os soldados norte-americanos na peregrinação deles, entre uma travessia e outra, eles sentiam firmes e fortes. Então, na Segunda Guerra Mundial, essa música foi bem sistematizada, trabalhada como terapia, né? E isso trouxe esse patamar. A gente vê a Europa é o berço, né? A erudição europeia é o berço, né? Quando ela começou a trabalhar a música na sociedade, a Europa ela pensou num ponto de vista, ela pensou no comportamento. A música trabalhada na sociedade para o comportamento. Na Segunda Guerra Mundial, depois que passou nos Estados Unidos, ela começou a trabalhar no comportamento. Então, no Brasil, os projetos sociais que acontecem nas vielas, nas favelas, nos morros, elas têm esse viés de comportamento, Rosalvo. E você vivencia esse trabalho também,
seria muito importante ouvir o seu discurso em relação a isso. Ô, Robson, como você falou, a música ela tem esse quê de inclusão, né? E aqui a gente já mandou um abraço para a Associação Renascer, né, que é um dos projetos mais importantes que temos no município de Queimados, no sentido também de inclusão, no sentido de preparação de jovens, né? A Escola de Música Renascer também, né, que vem desenvolvendo um papel preponderante na formação daqueles jovens, certo? Nosso abraço para o professor Denis também, que entrou aqui na nossa live. Sejam muito bem-vindos. O Rafael entrou novamente, sejam muito bem-vindos, né? Professor Rafael também de música. Então, Robson, grande violonista. É um grande profissional. Então, Robson, nós entendemos que a música ela é algo extremamente necessário. Eu coloquei a música enquanto terapia, ela tem aqueles dois viés, tanto o curativo como aquele que vem promover a saúde. E todas essas ações sociais, Robson, que envolvem música, que envolvem simplesmente essa ideia de alcançar o outro pelo viés da música, do instrumento, né, da voz. Ele tem essa ideia terapêutica no sentido de que está promovendo saúde daquelas pessoas, daqueles jovens, aquelas pessoas que estão envolvidas. Você olha, por exemplo, nos grupos de terceira idade ou melhor idade, né, que geralmente todos os municípios têm os seus grupos. Né? A música ali é forma de promoção também de saúde, é forma de terapia, é forma de tratamento daquelas pessoas que, como você colocou anteriormente na sua fala, muitas vezes, você trouxe até um contexto muito bacana, muito interessante, histórico, muitas vezes são pessoas que estão propensas a doenças da alma, como a própria depressão, a própria se encontram ali com distúrbios de sono, com medo, né, com fobias as mais variadas possíveis. Então a música ela tem essa característica, além de curativo, de promover saúde, e é como que é um tratamento permanente. Faz com que essas pessoas elas tenham uma qualidade melhor de vida. Né? Então, assim, dentro desse contexto, Robson, de pandemia, dentro desse contexto de Covid-19, você conhece já alguém que perdeu alguém? Eu conheço. Nós já conhecemos alguém, né, pessoas de idade. Meus pais estão reclusos dentro de casa. Outros pais, centenas e centenas de milhares de pais estão, por serem idosos, serem do grupo de risco, estão dentro de casa. Então, a música, nesse momento, é muito importante. Né? Porque vem justamente tratar com eles. Como eu coloquei anteriormente, além de ter esse contexto curativo, ter esse contexto terapêutico, elas geram esperança nessas pessoas. Então, Robson, foi e está sendo um tema muito, muito bom que nós escolhemos. É um tema que realmente ele vem de encontro a uma necessidade do momento. É um tema que tem uma vastidão muito grande dentro do contexto, seja no contexto hospitalar, seja no contexto social, seja no contexto da igreja, a música sacra, ou outros e outros contextos. A música ela é muito importante, certo? E aí eu chamaria atenção, é claro que, assim, acredito até que não tenha, ou possivelmente possa ser que tenha, alguém dentro da nossa live que possa ter esse acesso, as autoridades, Robson, para valorizarem mais os profissionais da área de música, né? Valorizarem mais essas pessoas. Eu vi que dentro desse contexto de pandemia, Robson, os músicos foram aqueles que, primeiramente, pararam de fazer suas apresentações, shows, e vão ser os últimos a voltarem. Mas o músico também, ele vive disso. Certo? Verdade. Por vezes, o músico, ele vive daquilo que ele apresenta. Você pode, com mais autoridade, certamente, falar sobre isso. Certo? Verdade. Ganham porque tocam ali, ganham por diária, ganham porque é baterista, ganham porque troca os mais variados instrumentos. Né? E nesse momento toca sanfona aqui no Nordeste. Nesse momento, assim, está passando momentos difíceis. Né? Então, assim, nós conclamamos as nossas autoridades que olhem também para essa classe. Né? Por vezes, uma classe que não foi tão prestigiada ao longo da história, mas que tem um valor ímpar, um valor singular dentro de uma sociedade. Né? É verdade. Nós conseguimos, professor Robson, viver sem música. É impossível, eu diria. Para uma sociedade viver sem música. Eu concordo plenamente. E é interessante porque os músicos tiveram que se ficar recluso durante essa pandemia, mas na mesma hora são eles que estão mais presentes no momento do trabalho com a alma, com as emoções, né? Tocando e fazendo iniciativas de projetos, lives, e
as redes sociais hoje, tudo está envolto desse ambiente musical para trazer essa esperança, para trazer esse ânimo, né? E para nós que somos cristãos, né, a gente sabe a importância que tem a música. Para nós que somos eruditos, sabemos filosoficamente o que a música tanto representa, o que já foi falado aqui. E para nós que somos seres humanos, sabemos a necessidade que a nossa alma tem em relação a essas cadências melódicas, que nós precisamos senti-las, ter essa sensibilidade, para nos trazer, sabe, Rosalvo, a esperança, para nos trazer o ânimo, a motivação, poder trabalhar as particularidades do nosso cérebro, que tanto pode focar em relação a isso, as memórias, as nostalgias, os bons conteúdos, as boas conversações. Então, diante desse ambiente empírico, eu falando agora, é o que nos resta, e que possamos cada vez mais pensar nisso aí, sabe, Rosalvo? Como essa fonte. Música é um processo cognitivo, música é um processo de metafísico, mas música como arte também é um processo de base solidificada para a alma do ser humano, para a convivência do ser humano, para a sociedade. E aí é uma necessidade que a sociedade tem, mas por falta de conhecimento, Rosalvo, às vezes a sociedade perece. Sempre foi assim, né, Robson? Né, Rosalvo? Ao longo da história foi assim. Assim, eu particularmente, estou muito grato por sua presença, por sua participação, por você ter se desdobrado, se desbruçado, né, para nos ajudar, nos enriquecer com seu conhecimento, com suas ideias sobre esse assunto, a música como terapia. Você que vivencia esse berço da erudição teológica, filosófica e dos direitos, contribuiu demais, né? Traz a curiosidade. Um advogado dentro desse ambiente musical, mas quem assistiu desde o início pôde ver e se enriquecer, ser enriquecido com a tamanha conhecimento que você pôde nos passar nesta noite. E para quem não conhece, Rosalvo, que é da área da teologia e da área do direito, trouxe e nos enriqueceu com esse argumento, com essa retórica e com essas informações tão fantásticas sobre a música como forma de terapia, que é um universo muito grande, mas tentamos resumir em 1h20. Nossa. Meus agradecimentos, né? Eu quero lhe agradecer pelo convite, né? Assim, nós conseguimos tratar e vimos que era o melhor o tema era bem esclarecedor e era bacana para o momento, né? Eu estou aqui como aluno, na verdade o mestre aqui é você, certo? Então, assim, a gente vai aprendendo, e eu acredito que historicamente e dentro dos contextos variados, o mestre é aquele que sempre está pronto a aprender, e ele é blindado ali por uma humildade que não faz que momento nenhum ele venha se engrandecer. Então, assim, eu agradeço demais a Deus por uma rica oportunidade. Aprendi com você, aprendi com o reverendo Erivan, colocou algumas frases de efeito aí na live, né? O professor Rafael e outros colegas também, sejam todos muito, muito bem-vindos. Certo? Foi muito edificante para mim, muito esclarecedor. As informações que você passou de contexto histórico, dentro do contexto do viés filosófico, dentro do viés da música, enquanto elemento puro e simples ali, isso também foi muito enriquecedor. Os maestros, os profissionais de música que estiveram presentes, muito obrigado, certo? E, Robson, eu estou à tua disposição, tu sabe disso, né? Não, é muito bom, muito bom. A gente é parceiro, Rosalvo, a gente é parceiro, fazemos parte da mesma igreja e temos o mesmo pastor, nosso reverendo Erivan, né? Eu não poderia também deixar de não citar o nosso reverendo Erivan, porque
Amém. Eu tenho uma dívida de gratidão gigante com ele. Eu tenho uma dívida de gratidão gigante com ele em várias coisas, mas como a gente está falando em relação à música, eu tenho com ele porque eu me lembro, Rosalvo, no dia, no mês de 4, no mês de agosto, no final de julho para agosto de 2008, eu cheguei na casa dele de manhã, dizendo, pastor, eu queria desenvolver um projeto aqui na igreja para ver se a gente conseguia desenvolver um coral. Isso foi em 2008. Desenvolver um coral, pastor. Expliquei a ele como seria, e ele simplesmente disse, eu disse, pastor, eu quero tentar. Se der certo, amém. Se não der certo, mas pelo menos tentou. Pelo menos a gente, né? E aí, pastor, deu carta branca, e a gente, dentro da minha limitação, eu como estudante, nem acadêmico ainda eu era, ainda estudante acadêmico, eu era o estudante de cabeceira de mesa, né? E aí a gente foi, dentro daquele procedimento, utilizando os meus erros, e aprendendo, aprendendo, aprendendo. Resumindo, hoje, Rosalvo, hoje, agora dia 4 de agosto, o coral da nossa igreja está completando 13 anos. E durante esses 13 anos, Rosalvo, se eu pudesse fazer um livro com as experiências, seria algo fantástico, porque, olha, no coral, além de nós podermos trabalhar aquilo que é técnico, de harmonia, melodia, ritmo, técnica vocal, percepção musical, teoria musical, além de trabalhar isso que é necessário, porque por levar o louvor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não é de qualquer jeito, mas sim de um processo agradável de qualidade. Mas também, Rosalvo, o que eu venho percebendo, desenvolvendo no coral, é porque o coral também, ele é um lugar em que mulheres passam o dia trabalhando, mulheres donas de casa, homens passam o dia trabalhando, homens que vão para a labuta, homens que passam semana, aquela semana, sabe, Rosalvo, pesada, agoniada, pai de família, mãe de família, mil e uma responsabilidade diante da sociedade que nós estamos vivendo, dentro desse procedimento financeiro e político, mas eles vão para o coral, para o ensaio do coral, que normalmente são nas terças-feiras, e o coral feminino às vezes são nas quintas-feiras, mas eles e elas vão para o ensaio no intuito de dizer assim, ó, aqui é o meu lugar onde eu vou relaxar, onde eu vou poder conversar, eu vou poder sorrir, eu vou poder perceber, ouvir uma letra que possa me trazer uma esperança, uma ideia, ouvir uma palavra do maestro que pode me trazer um ânimo, uma motivação, né? Onde eu vou estar ali, através de um abraço, de um sorriso, vai trazer todo um ânimo. Então, o ambiente coral é um ambiente de trazer aquele momento de dizer assim, ó, este é um ambiente para me poder desopilar, sabe? É um ambiente que eu tenho que sair daqui, chegar aqui pesado, cheio e sair leve. Então, trabalhamos em torno de 1h30, 1 hora, nesse intuito, Rosalvo, que é um trabalho social também. É o trabalho de trazer a motivação da alma dentro do procedimento do ambiente de comportamento e de conjunto, né? E eu esqueci de dizer essas informações, porque se eu não falasse isso, eu ia me martirizar a noite todinha. E isso eu agradeço ao reverendo Erivan, porque esse voto de confiança dele vem me ajudando até hoje, porque eu trato isso, Rosalvo, para mim, pessoalmente, como o meu laboratório. É um laboratório, porque os meus erros, quando eu erro alguma coisa técnica, eu vou me corrigir. Quando eu aprendo com eles, hoje eles estão no nível de me ensinar. Então eu vou aprendendo com eles, entendesse? E o viés social, esse viés social para mim é muito importante, sabe, Rosalvo? Robson, interessante que você bem colocou aí, a Presbiteriana Racial em Queimados, pastor Ivan, né? Tem essa característica, né? Ele é um paizão, na verdade, né? E assim, o bom é que as oportunidades são dadas. E as pessoas são levadas ao crescimento. E isso é importante, isso é muito salutar. Né? Seja com a música, seja com Soldados de Cristo, seja com quaisquer departamentos que sejam ali. As pessoas estão ali para crescer. Né? Isso aí. E a missão da igreja é clara ali, é notória. Né? Eu já estive lá ministrando, inclusive na semana de oração. Fui muito bem recebido, fui muito edificado. Como eu sempre digo, eu não sou convidado ali, né? Eu sou de casa.
né? Eu moro aqui em Campinas já há algum tempo e estou congregando aqui, questão da distância, tudo, viabilidade, mas você vai lá, você vê o amor, o trato, né? Assim, você vê que realmente é um vocacionado, né? O reverendo Erivan, né? E nós queremos também agradecer a ele, estender o agradecimento ao pastor Erivan, o reverendo, que Deus ele abençoe, continue abençoando sua vida, seu ministério, né? A renascer aí em Queimadas, né? Que é uma igreja que deu certo desde os primeiros dias, né? Dá frutos, né? E algo maravilhoso. É Robson, muito verdade. obrigado, viu, Robson? Muito obrigado, Oswaldo. Que Deus te abençoe. E vamos programar outras ideias como essa, né? E dentro desse ambiente tão vasto, tão gigante, né? A todos que nos ouviram, tiveram a oportunidade de nos ouvir, que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado pelas as colaborações de vocês aí. Enriquece muito esse diálogo entre eu e Rosalvo, né, Rosalvo? Isso. Deus abençoe a cada um de vocês. Alguma última palavra, professor? Não, eu quero só estender mais uma vez os agradecimentos, né? Foi muito bom, muito edificante. Eu, na verdade, aprendi mais do que ensinei. Na verdade, eu não ensinei nada, né? Eu trouxe alguma informação ou outra, mas Foi dois. graças a Deus foi muito edificante. Foi um momento muito especial na nossa vida. Obrigado. Amém. Amém mesmo. Deus abençoe. Uma boa noite a todos e a paz. Amém?